Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcólogas. Eu sou a Nathalie Gudaiol, a Karina não está aqui, mas hoje eu tô com um convidado muito especial, François, mais conhecido como o Amante Natural. Então, vamos começar aí pelo início. Conta pra mim da onde surgiu esse nome e por que Sim, você se boa. intitula dessa forma. Tá, legal, gostei da pergunta. Então, o amante, basicamente, ele é um arquétipo, né, da masculinidade, que foi uma referência que eu tive daquele livro Os Arquétipos da Masculinidade, o rei, o mago, o guerreiro e o amante, né? E também foi uma forma que eu encontrei, de outra referência também, foi do filme Dom Juan de Marco, né, que era um Uhum. cara bastante, é uma figura bastante sedutora, né, que é muito conhecedor da natureza feminina, assim dizer, né? E aí, como eu já estava estudando, né, a Red Pill e alguns livros que usam como referência, né, eu juntei, né, um pouco da figura, do arquétipo com o conhecimento para poder passar mais esse conhecimento que eu gostei de escrever, né? Como eu falei anteriormente para você aqui, eu gosto muito de escrever. E aí eu comecei a não só consumir, também uma forma de passar, de armazenar esse conteúdo, né? E aí, com o tempo, né, começou a chegar pessoas, vieram homens me acompanhar e tudo mais, começaram a seguir, começaram a mandar direct e tudo mais, se identificaram com alguns casos que eu relatei lá na página, né? E foi a partir disso que eu comecei a engrenar com esse nome. E, querendo ou não, gera uma certa curiosidade, né? Porque muitas pessoas chegaram na página, eu achei que você falava sobre infidelidade, traição, incentivava os homens a trair, mulheres a trair e tudo mais. Falei, cara, então não é bem assim, é um arquétipo, né? O amante, ele é um arquétipo da masculinidade, né? Como um todo. Vamos situar o pessoal aqui. Para quem não sabe, os arquétipos, eles são simbologias Sim. e que são uma linguagem própria e única usada universalmente. Uhum. Então, por exemplo, a gente tem o arquétipo da caveira, que significa perigo. E aí não importa se você vê aquela caveirinha com um Uhum. xizinho lá, cruzadinho, você sabe que você não pode entrar naquele local porque é um local perigoso. E Sim. isso é assim aqui no Brasil, é assim no Japão, é assim nos Estados Unidos. Então a gente tem uma figura ali como uma simbologia que representa algo. Então isso seriam os arquétipos. E Perfeito. você me falou que tem o herói, o rei, é isso? Isso, o Fala pra guerreiro. mim as diferenças, cada um deles e o que cada um significa e por que você escolheu o amante, Sim, tá? Porque claro. aí quando você falar o que cada um significa, a gente vai conseguir entender melhor a tua escolha. Com certeza. Bem, a primeira basicamente é o guerreiro, né? Que eu acredito que é o principal arquétipo, é o que todo homem inicia, que é tá no campo de batalha, né? O garoto ali, de repente, com 18 anos, está saindo da casa da mãe, né? Procurando seu primeiro emprego. Então ele vai pro campo de batalha, vai ir atrás aquele instinto caçador dele e já tá aflorado e tudo mais. E depois vem o arquétipo do amante. Não necessariamente nessa ordem, né? Que é um cara que já tá ali num nível mais, digamos assim, intelectualmente, né, um pouco mais maduro do que antes, já adquiriu experiências, né? Então é um cara que ele conhece já um pouco, tem uma vivência de mundo, né? Então, e principalmente com essa parte com relação ao feminino, né? Um cara que já tem uma desenvoltura com o feminino que antes ele não tinha. E aí o outro arquétipo que é o do mago, que é um cara que já tem mais sabedoria, né, do que os outros dois. E por último é o do rei, que eu acredito que é o último estágio, né, do homem que está ali, conseguiu construir, digamos assim, o seu império. Né? Conseguiu alcançar a sua independência financeira, sei lá, sua casa, seu carro, enfim. Então, resumidamente, seria basicamente isso. Né? E você poderia dizer, a gente pode dizer que toda essa filosofia de vida, Red Pill aí, que existe, na verdade, ela segue uma determinada ordem de que deveria se estar em determinadas fases de acordo com a sua idade. Mas não necessariamente, em algum momento específico, um homem de 30 anos é um homem que já saiu da casa dos pais e que já adquiriu independência financeira, por exemplo, que Uhum. é um princípio que vocês pregam muito. E aí, como é que fica quando o homem não tem isso? Porque ele está fora desse padrão. Sim, E aí a teoria se aplica para ele também? com certeza. Inclusive, a gente até fala que a mulher tem a parede biológica, né, que é a da fertilidade. E o do homem a gente fala justamente que é essa. Inclusive, eu estava até comentando isso ontem com o Thiago lá. Que, cara, a parede do homem é ele não ter construído nada. Ter chegado a uma certa idade e não ter construído nada na vida, né? Então, não tem muito o que fazer, né? Uhum. E recentemente, inclusive, até fiz um post que gerou bastante polêmica, né? Que foi basicamente o quê? O homem, ele se torna bem-sucedido fazendo dinheiro. O homem alcança o sucesso fazendo dinheiro. A mulher é dando à luz. Como assim e tudo mais?
E eu fui bem simplório em dizer basicamente o quê? Cara, não diria que são todas, mas a maioria das mulheres que eu observo que chegam com uma certa idade, que não deram à luz, não construíram uma família, não têm filhos, ela vai olhar para amiga dela de infância, ela vai olhar para prima dela, alguém da família dela, todas tendo filho, todas construindo família, e ela vai falar, e eu? Falei, cara, você pode pegar uma mulher que ganhou muito dinheiro, construiu um patrimônio incrível, né? Mas ela chega ali numa certa idade e ela vê que ela não construiu uma família. Pode até ter um namorado, um marido, tudo mais, mas ela não construiu nada, não construiu essa família, esse laço, né? Com um namorado, ou de repente um marido dela, enfim. Então, querendo ou não, vai gerar, sim, uma certa frustração, né? Eu diria que assim. Então, mas aí você não acha que você está partindo de um pressuposto de que para ser feliz a mulher precisa ser mãe e talvez isso não necessariamente seja uma realidade, porque existem muitas mulheres que optam em não ter filhos? Então, aí eu vou entrar em outro conceito, basicamente, que não se é aprofundado muito na Red Pill, né? Que é basicamente o conceito de dedução e indução, né? Que a gente está partindo... primeiro, dedução a gente está partindo de uma premissa geral para o particular, né? E eu entendo que não é o caso de todas as mulheres, né? Realmente tem muitas mulheres e homens que hoje não querem ter filhos. Isso é um fato, que a gente não pode negar, entendeu? Até por conta de como a sociedade se encontra e do quanto é caro você ter um filho. Sim. E às vezes tem casais que optam em vamos viajar, vamos... Eu conheço casais de muitos anos casados que não têm filhos. Conheço também. E muitos que optam por não ter, Isso, entendeu? por opção. Justamente, porque hoje também você vai, como você falou, né? Você dá educação para um filho realmente é caro. Para você manter e custear até ele inteirar 18 anos, realmente vai custar uma grana, que as pessoas não querem. E que você está partindo do pressuposto que os filhos com 18 anos saem de casa. E a gente sabe que essa é a mínima realidade. Acho que na época dos meus pais, sim. Os filhos com 18 anos saíam de casa, mas aqui a gente não tem uma cultura como a americana, que com 18 anos, queira ou não queira, cada um menos, sai para essa casa, isso, né? Hoje, não é incomum você ver uma pessoa de 27, 28 anos morando com os pais. Pois é, um exemplo que eu peguei, né? Justamente, porque, assim, claro, né? O que eu posso dizer, como sempre eu falo, né? Um caso não invalida uma regra. Né? Tem um padrão, né? Que sempre tem um comportamento padrão, que inclusive o próprio IBGE faz uma pesquisa, ele pega ali uma amostra, que é uma parte selecionada de um todo, de um grupo, para... né, a coletar dados e pegar um padrão daquele grupo ali. Não quer dizer exatamente que todos são assim, sempre tem as exceções. Né? Muitos, inclusive, até falam, não generalize. Eu falei, não, beleza, realmente, eu acredito que tem exceções, claro, mas eu acredito que assim também, a generalização até certo ponto ela se faz necessária para que você encontre as exceções. Né? Então, tem uma coisa que também, tem muitos conceitos que são deturpados, que eu sempre costumo dizer da seguinte forma, cara. Você se baseia ali por esse padrão, por essa amostra, como eu falei, mas você compara com a sua realidade, com a sua perspectiva de vida, né, ali ao seu redor. Porque, por exemplo, quando muitos homens também falam, tem muita mulher hoje que não serve para relacionamento. Tá, mas para onde que você tá olhando? Você tá olhando pro Tinder? Você tá olhando pro Instagram? Se de repente você tá olhando na rua da sua casa, no seu trabalho, então como é que você pode julgar com base na sua perspectiva, na sua realidade, né? Então não tem como, né? Então a gente tem que equilibrar esse meio aí para a gente entrar em um senso comum, entendeu? Mas o que eu sinto, assim, hoje da internet e de todo o movimento, enfim, o que eu tenho acompanhado e visto, é que tem se tentado colocar as coisas num padrão, quando, na verdade, acho que esse padrão ele está cada vez mais amplo e muito menos nichado do que se coloca dentro dos conceitos, assim, né? Porque tem condutas variáveis e eu conheço bastante outros homens que, por exemplo, tiveram essa ascensão financeira e, de repente, tiveram um divórcio e faliram. E aí a gente entra num ponto de que não necessariamente um homem de 40 anos é um homem que vai estar bem sucedido. Exato. É uma verdade também. Total. Isso também acontece, né? As coisas não são tão bonitinhas assim, né? Tipo assim, eu teoria. saio de casa, aí eu conquisto um emprego, aí eu tenho uma ascensão de carreira, eu encontro um par, aí esse par e eu formamos uma família e vice-versa também, porque às vezes as mulheres, por conta até dessa questão da parede biológica que vocês chamam, né? Da questão biológica, às vezes se relaciona com um homem, tem 2 filhos com esse cara, percebe que tá num relacionamento terrível,
E precisa terminar, e não é pior você ser separada com 2 filhos do que, de repente, Total. se você tivesse menos pressão social de engravidar e de ser mãe, porque isso é o que vai te fazer feliz. Uhum. Então, você tocou num ponto interessante porque, assim, você falou inclusive até de abandono de uma mãe solteira, por exemplo, que tem bastante hoje em dia, né? Mas eu acredito que, assim, inclusive esse é um dos maiores medos da mulher, né? Ser abandonada. Porque sobra tudo pra você, né? Tipo Exatamente. assim, sobra tudo pra você. E não tô nem falando que o homem saiu. Muitas vezes a opção é da mulher. Sim. E vou entrar nesse ponto agora. Porque hoje, se por um lado muitos homens dizem que não tem mulher para relacionamento, por um outro também não tem muito homem bem sucedido no Brasil. Uhum. Ó, uma pesquisa que eu fiz recentemente, inclusive até citei ontem no Pink Pill, é que 10% da população masculina no Brasil ganham acima de 3.500, né? Então, E isso você o que... considera como ser bem-sucedido? Então, não financeiramente, não, porque a mulher, primeiro momento, o que é que ela busca? Segurança, né? Tá. Fato. No instinto mais primitivo. Né? Então, quais são os pilares de segurança que ela busca? Física, emocional e financeira. E hoje, para você oferecer segurança para uma família, é a capacidade de provisão que você tem, né? E quando eu digo basicamente sucesso, eu estou muito me referindo à grana, especificamente. Né? Então, como é que você vai prover para uma família se você não tem capacidade para prover para si mesmo, né? Então, por um lado, eu olho também essa questão das mulheres e também olho dos homens mais tentando chegar ali naquele meio termo. Então, assim, bem sucedido financeiramente, né? O termo o que você me perguntou. Eu acredito que eu olho para esse lado que sim, entendeu? Você tem que ter essa capacidade. Então, hoje, assim, 90% dos homens ganham inferior a R$3.500. Então, assim, cara, não fecha a conta, entendeu? É dessa forma que eu penso. Tá, e por que não fecha a conta? Porque você acha que com R$3.500 não é possível da pessoa formar uma família? É possível, mas hoje, para os padrões que a gente vive em algumas cidades, principalmente acho que aqui em São Paulo, Sim. o custo médio de vida tá um pouco bem acima, né? Para você ficar tranquilo, porque olha só, tem remédios, escola, isso só tirando os gastos do filho, né? Basicamente para uma família que pretende, para um casal que pretende ter filhos, né? E os custos de vida dele? De uma casa, de repente morar onde, independente do bairro, como é que vai ser? Plano de saúde, remédio, aluguel, né? Vestimenta e outros gastos a fim que a gente precisa ter, né? Eu Despesas acho fixas. que quando a gente, até na psicologia é muito assim, né? Quando a gente começa a estudar e a gente pega os livros, assim, as coisas são muito redondinhas, os casos, o paciente tem isso, aí ele faz isso, aí e quando você vai pra vida, quando você entra no atendimento, você vê que na vida é tudo bagunçado, que a pessoa ela vem pra você com uma série de sintomas variados e pra você não é tudo redondinho como se apresenta na teoria, as coisas têm oscilação, os casos são mistos, então não é tão fácil assim da gente pegar e falar, isso daqui é isso daqui é isso, tudo é muito confuso. E eu vejo muito disso também na teoria do Red Pill como um todo, porque também é muito difícil de trazer isso para a realidade, porque quando você chega na realidade, é uma realidade muito bagunçada. E a gente vê uma série de pessoas com questões emocionais porque tiveram relacionamentos que foram relacionamentos mal sucedidos e que isso deixa muitas marcas nessas pessoas. E elas têm até dificuldade de se relacionar com uma pessoa nova porque carrega aquelas memórias, né? E você traz para um relacionamento novo aquilo que você viveu nos relacionamentos anteriores. Então, você tem determinados medos, receios, porque você viveu determinadas coisas que muitas vezes te marcaram de uma forma tão, tão forte, tão específica, e isso entre homens e mulheres. E aí talvez a teoria não feche tanto, porque quando a gente chega na prática é a mesma coisa. A gente vê um universo mais bagunçado. Total. Até porque eu sempre até costumo dizer, né, cara? Não adianta você... O que seria a Red Pill? Seria basicamente você sair de uma Matrix. Você tomar ali um conhecimento que te tire daquela suposta ilusão que você vive. Né? Tá, e qual que é a ilusão? Então, teoricamente seria a ilusão dos relacionamentos, né? Mas trazendo para nossa realidade, como você falou, tá? Beleza, você despertou para uma Matrix e acabou entrando em outra, né? Porque o que acontece, tá? Eu tive certas experiências na minha vida que quando eu me deparei com alguns conceitos, alguns conceitos validaram as minhas experiências, tá? Mas eu sei que isso não é a realidade de todos. Então, logo, eu tenho que pensar que, cara, nem de repente, sei lá, um cara que passou por um relacionamento que se traumatizou, não conseguiu se recuperar emocionalmente, né? Eu posso dizer pra você que o conhecimento que eu tive depois de alguns relacionamentos que fracassaram, algumas coisas conseguiram explicar, né,
o meu comportamento dentro desse relacionamento que talvez uma terapia tradicional não explicaria. Por exemplo. Não tô dizendo com relação à energia masculina e feminina. Que eu percebi que muitas vezes eu entrava na energia feminina, eu não tinha essa consciência, né, dentro do relacionamento, e depois, me deparando com a teoria, eu falei, caramba, então era por conta desse comportamento que eu tinha que a garota criava repulsa, né, de mim, enojava e tudo mais, reclamava, enfim. E eu não entendia, né, porque eu fui aí entrando numa ótica da ilusão, que seria Blue Pill, porque a gente está condicionado desde criança com todo aquele... da Disney, os filmes, as séries, que, né, até como você falou, né, as pessoas hoje confundem muito paixão com amor, né? E não sabem que aquilo ali, a paixão é algo momentâneo que dura ali nos primeiros 1 ou 2 anos do relacionamento, entendeu? Que aquilo ali uma hora vai acabar, que são basicamente o quê? Hormônios, né? Dopamina, ocitocina, que gera no teu cérebro e aquilo ali vai acabar por um tempo. E vai restar o quê? O amor, que hoje é o quê? Uma escolha, né? Que você tem, de repente, sei lá, para um familiar, para um amigo, né? Então, é basicamente isso. Então, as pessoas têm uma visão distorcida do que é o amor. Então, principalmente a gente homem, a gente cresce, né, condicionado com esses pensamentos e acaba criando essas crenças e aí formando a nossa personalidade, né, como um Mas todo. criando essas crenças de que paixão é amor. E que, de repente, quando essa paixão acaba, Isso. você, na verdade, não está amando. Isso, não está amando mais, né? Por exemplo, aqueles filmes que o cara vai para um aeroporto atrás da mulher e tudo mais, aquela cena toda. Tudo. Então, assim, a gente acaba, né, de forma inata, criando aquela sensação, aquela ilusão caindo naquela ilusão de que a gente precisa ser aquele cara que tem que estar sendo romântico o tempo inteiro e tudo mais. Eu acredito que sim, você deve ser romântico, mas tem um momento certo de você saber fazer isso, né? Então, entender o feminino, entender a natureza feminina, a psique como um todo, saber que a mulher ela é cíclica, né? De fases, e como que você vai lidar com a mulher em cada fase da vida dela, entendeu? Eu acho que pra mim, esse conceito da Red Pill, ele encaixou como uma luva, assim, entendeu? Pra me encontrar a melhor forma possível de lidar com a mulher nos relacionamentos, entendeu? Que eu tiver. Tá. Vou fazer uma pergunta, não quero ser grosseira, tá? É só a fim de entender mesmo. Você, por exemplo, se intitula como um conhecedor da natureza feminina, porque até coloca no seu slogan de tipo assim, não vou te ajudar a pegar a mulher, mas vou te ajudar a compreender a mulher e tudo mais. E eu vejo que, sei lá, Júnior vende curso sobre comportamento humano e tudo mais. Da onde que vocês tiram essa questão, assim, o que dá segurança suficiente para poder se intitular de uma forma como conhecedor do conhecimento humano sem ter um título, por exemplo, uma graduação em psicologia ou uma pós-graduação em áreas? Porque na maioria das vezes você é graduado em alguma coisa? Engenharia da computação. Isso. Tipo, totalmente. Entendeu? E aí, porque assim, comportamento humano é extremamente complexo. É muito complexo, né? Assim, a mente humana, 2 e 2 não são 4. Quando a gente fala de neuro e assim... hoje, cada vez mais, eu estou fazendo mestrado em neurociência, é impossível, eu diria, de você separar o biológico do psíquico. Porque, em última instância, tudo é biológico. Porque se você tem um comportamento, você está gerando uma bioquímica no teu cérebro. E aí, assim, como sem conhecer toda a parte bioquímica, é possível dizer que se é um conhecedor do conhecimento? Porque você não acha que está partindo de um pressuposto de algo que é muito básico e que, na verdade, não se aprofunda? E que vai servir como um coach, assim, para algo que... Eu não tô criticando o coach, tá? Mas quando a gente chega para resolver uma questão que é muito específica, com um coach, funciona muito bem. Mas quando a gente começa a se emaranhar naquele conteúdo daquele paciente, você vê que, tipo, aquela técnica específica, ela não se aplica. Realmente. E aí eu quero saber sua opinião sobre isso e da onde que vocês tiram segurança suficiente para poderem dizer, não, eu sou conhecedor do comportamento humano, eu conheço toda a bioquímica e a bioeletricidade que ocorre no cérebro, sei o que um comportamento assim causa, enfim. Então, como eu falei para você anteriormente, basicamente a proposta que eu tento passar é justamente essa questão de comportamento masculino e feminino. Tá. Né? Como eu falei para você, o que a teoria me fez entender é como que eu errava exatamente no meu relacionamento quando eu entrava na energia feminina.
né? Então seria basicamente isso. Para falar exatamente como você falou de comportamento humano, seria algo bem complexo, entendeu? Porque cada caso é um caso, como eu falei. Tá, então seria mais, tipo assim, voltado em características que eu entendo que as mulheres tenham e determinadas características que eu entendo como se fosse mais uma coisa baseada no yin e no yang. Isso, perfeito. Tipo, Alguns comportamentos padrões, né? E como eu falo, tem situações, inclusive, que eu até gostaria de entrar com você na linha da questão dos transtornos de personalidade, que hoje, assim, o que eu tenho observado tem uma generalização absurda com relação a alguns transtornos, principalmente TDAH, que é um assunto que eu tenho visto e acompanhado bastante o seu, que hoje isso está muito banalizado e generalizado. Eu falo, e quando eu comecei a estudar essa linha, inclusive a gente fala sobre, quando a gente fala sobre comportamentos nocivos, que são as red flags, eu via bastante no começo assim, fulano é narcisista, fulano é borderline. Aí eu fui pesquisar, né, mais sobre os transtornos. Eu falo, cara, como que a pessoa pode rotular alguém como narcisista, como borderline, como compulsivo alimentar, se a pessoa não tem um diagnóstico, né? porque se baseia em uma única característica e para a gente fechar um diagnóstico, a gente não tem que apresentar uma característica, a gente tem que fechar uma série de fatores. E as pessoas conhecem assim, sei lá, narcisista é uma pessoa que acha que a opinião dela tá melhor e acima das demais. Ela conhece isso sobre narcisismo, a pessoa acha que ela é melhor do que as outras. Não é só isso, tem uma série de questões que acompanham. E aí a pessoa, ela não vai pegar um DSM-5 para ler, não vai se aprofundar e não vai fazer uma graduação. Então, assim, as pessoas pegaram determinadas características e todos nós temos. Todos nós... Se você for parar para observar, alguns traços, né? Completamente, porque os mesmos traços que vão formar a nossa personalidade são aqueles que, quando em excesso, podem desencadear em algum transtorno. Então, todo mundo é desatento. Perfeito. Todo mundo tem desatenção. Todo mundo, quando algo não é interessante o suficiente, a pessoa fica desatenta. É natural que ela pense em outra coisa. Isso não significa que ela tenha um TDAH, porque ela tem que ter uma série de questões vinculadas às funções executivas. E assim é com os transtornos de personalidade também. Mas eu acho que as pessoas pegam, eu sou desatento, então eu sou TDAH. Por conta do excesso da informação, que é bom. Eu acho que é legal a gente estar trazendo isso para o nosso cotidiano e discutindo esses assuntos e que as pessoas tenham esse conhecimento, porque antigamente ninguém nem sabia. Você falava, TDAH, a pessoa, o que é isso? Hoje, ainda bem, as pessoas elas sabem o que é, elas têm conhecimento a esse respeito, mas eu acho que elas vão se baseando em pequenas coisas. Isso. E como muito... A questão do relacionamento abusivo também, ela começou a ser muito falada, as pessoas acabam falando muito de relacionamento abusivo com pessoas narcisistas, tipo, comparando o relacionamento abusivo, o abusador como alguém narcisista, tanto para o feminino quanto para o masculino. É bem comum que a pessoa fale, nossa, tive um relacionamento super abusivo, certeza que meu ex era narcisista. É o que eu mais ouço isso aí, entendeu? Minha ex era narcisista, meu ex era narcisista, minha ex era borderline, entendeu? Então, assim, com base em quê, entendeu? Porque eu acho isso até algo, sei lá, muito perigoso, de certa forma, entendeu? Então, assim, eu fui pesquisar sobre isso e eu falei, cara, o que eu entendi, Nath? A gente, como você falou anteriormente, a gente pode ter alguns traços, né? E com base nisso, algumas pessoas têm autodiagnosticado algumas pessoas, mas... Autodiagnosticado não, né? As pessoas também, inclusive, fazem isso com elas mesmas. Então, assim, eu falo, cara, não tem como você chegar sem um diagnóstico de um profissional, que eu acredito bastante, inclusive eu estudo bastante a área de... Não uma graduação que eu faço, mas eu estudo bastante a área de psicologia, inclusive o próprio DSM eu procurei ler. Como o nome daquele outro? CID. Não, é um americano aí. É um manual de diagnóstico também americano, que é o In Modern Life, uma coisa assim. Eu esqueci agora o nome, mas depois eu falo pra você. E aí eu percebi que realmente tem, se não me engano, por exemplo, o próprio transtorno de narcisismo, ele tem uns 9 traços, né? E, de repente, sei lá, vocês trabalham para fechar um diagnóstico, uns 7 traços para ser considerado ali um patológico, né? Realmente uma patologia. Então eu falo, cara, o que eu consegui entender até agora? A gente tem alguns traços, mas não necessariamente possa fechar isso como um transtorno. Sim. Se fala muito, por exemplo, até do narcisismo velado, que seria basicamente uma pessoa que tem 4...
que apresentam 4, inclusive já vi alguns psicólogos falando sobre isso, que apresentam 4 traços fortes ali, marcantes do narcisismo e pode ser considerado um narcisismo velado, entendeu? E, de certa forma, no relacionamento abusivo, como que você vê a relação? Você acha que todo abusador é um narcisista? É complicado dizer isso aí, né? Inclusive, eu estava lendo recentemente, né, aquela obra da Ana Beatriz, que fala sobre psicopatas, né, mentes perigosas. E com o que eu li ali bastante, o que eu percebi, tá? A maior parte dos psicopatas, eu diria até que eles são narcisistas, mas nem todo narcisista necessariamente é um psicopata. E querendo ou não, isso vai muito da percepção da pessoa que se diz que foi abusada, né? O que é um narcisista para ela? Ela tem esse conhecimento, ela tem essa noção, né, de que é preciso a pessoa ter para ser considerada um narcisista, entendeu? Então, eu acredito que isso vai muito do entendimento, do conhecimento da pessoa que diz que está sendo abusada. Realmente pode ser? Pode, não duvido, né? Mas aí me gera também essa dúvida, entendeu? Será que essa pessoa realmente tem noção do que ela está falando? Enfim, sacou? Mas aí quando você tem recebido homens, é isso? Como se fosse uma consultoria. Sim, basicamente. Esse é o seu trabalho? Sim, basicamente com que tange a polaridade, como eu falei pra você. Mas quando eu percebo, assim, quando é um caso que é super extremo, assim, de depressão, né, que apresenta alguns sintomas, eu falo, cara, realmente nessa situação é melhor você procurar um profissional, né, que entre aí com algo mais especializado pra você, que possa estar te ajudando a superar esse possível trauma que você tem aí, entendeu? Tá, e a maioria das vezes que você recebe esses homens, quais são as principais queixas que eles apresentam? São queixas basicamente de, cara, eu não consigo esquecer minha ex, entendeu? Falo com a fulana de tal, ela não fala comigo. São mais questões, assim, no que eu digo, a perceber certos sinais de desinteresse de uma mulher, né? São coisas, assim, bem superficiais, entendeu? Que não chega a ser um caso de, por exemplo, como eu falei pra você, que alguns caras, quando estão passando por um término, inclusive eu tô escrevendo um e-book sobre término, basicamente mais pra autoestima, seria uma coisa bem básica mesmo, um guia para ele ter essa recuperação, né, rápida ali, que, querendo ou não, é muito semelhante a um luto de uma perda de um ente querido, né? Você tá passando por um término ali, as fases são semelhantes, né, de um luto, né? Inclusive, até alguns psicólogos mesmo já ouvi, né? Sim, isso é total. Até porque você tinha uma pessoa na sua vida e, de repente, ela deixa de fazer parte da sua vida e você precisa se reestruturar sem ter aquele ser perto. Então, você perdeu algo, né? Os sintomas, inclusive, aquela dor física que tem aqui num vazio no meio do peito, entendeu? Então, é muito semelhante à perda de um ente querido. Então, assim, eu tento trabalhar nessa forma mais superficial, né? De autoestima e tudo mais. O que eu até costumo dizer, cara, amor, sentimentos de amor e paixão são hormônios, né? O que aconteceu? O que você está passando? Basicamente, só para dar um exemplo, você está passando por uma ruptura. Você imagina um cara que é viciado, de repente, sei lá, em crack. Ele é viciado em crack, né? Então, o crack estava gerando ali vários hormônios no cérebro dele. Então, tiraram o crack dele, houve uma ruptura, ele está em abstinência, né? Então, ele vai procurar, de alguma forma, substituir esse vício dele, entendeu? Então, basicamente, o que você pode fazer? Substituir o excesso de dopamina que a tua ex estava te gerando, né, por conta das experiências, do tempo que vocês passaram juntos, e aí também tem aquela outra, aí já entra um outro conceito da Red que eu falo, que é, que criou na sua mente, dependendo de alguns casos eu consigo notar isso. Você criou aí o mito da alma gêmea que a gente fala. Então, assim, o que existe exatamente? Não existe uma alma gêmea, como é descrito nos filmes e nas séries. Existem, né, bilhões de pessoas no mundo que podem gerar ali uma conexão e ter uma atração uma com as outras, e você, né, vir a construir um relacionamento, possivelmente uma família, e aí, querendo ou não, isso pode dar certo ou não, porque tudo foi feito para acabar, entendeu? Então, o que você pode fazer, cara? Tentar substituir isso de alguma forma saudável e positiva para a tua vida, né? Uma atividade física, treinar, entrar para uma academia, escrever um livro. Inclusive, isso foi algo que me ajudou bastante, que foi escrever, né? Que você coloca o pensamento em ordem, entendeu? Te faz trabalhar ali questões que, por exemplo, você fica muito ocioso. O cara que fica muito ocioso após um término, ele tende até entrar mesmo em um caso de depressão, entendeu? Porque ele não tem essa noção, ele tá em transe, ele não consegue ter essa noção de que, cara, foi só um relacionamento que acabou. Isso aqui eu consigo, com o tempo, né, recuperar.
E me o que recuperar que... dessa forma. eu quero saber sua visão, tá bom? O que eu percebo, na maioria das vezes, não vou generalizar, mas na maioria das vezes, o rompimento de um relacionamento, ele parte da mulher. Uhum. E eu percebo muitas vezes que, até nos casos assim mais extremos, por exemplo, o cara tem uma amante anos, né? Tá traindo, aí a mulher descobre aquela traição, aí ela tem, conversa, não sei o quê, fala, ó, tudo bem, vou relevar, e a pessoa continua traindo, né? Sei lá, trai de novo, não sei o quê, não sei o quê, aí a pessoa descobre de novo, põe a pessoa pra fora. E a pessoa, assim, ela já não estava feliz no relacionamento, porque ela já foi buscar alguma coisa ali, né? Ela já estava se relacionando por fora, sem necessidade, porque a gente tá com o outro por escolha, a gente não tá forçado com alguém. Mas mesmo dentro dessa situação, por que, que o homem não toma a iniciativa de sair nunca de um relacionamento? Exatamente. Eu sempre falei isso, inclusive até falei isso ontem lá no Pink Pill. Eu falei, cara, fala-se muito em falta de caráter na traição. Eu falo, olha, depende. Né? Porque as razões pelas quais o homem trai e a mulher trai são diferentes. Muitas vezes a mulher trai porque tá faltando algo afetivo que ela não tem na relação e ela vai buscar fora, enquanto que o homem basicamente mais pela questão sexual, né? Pelo desejo, né? Enfim, que tá muito ligado ao, sei lá, testosterona do cara, né? Então, assim, cara, falta de caráter, eu acredito que seja um freio, né? Uhum. Um Sim, total. caráter moral, digamos assim. Mas a partir do momento que você tá com uma pessoa que você tá insatisfeito em um relacionamento, cara, chega e termina. Entendeu? Não tem por que você. Aí sim eu acredito que é falta de caráter. Você ficar tendo uma frequência de traições ali, estando com alguém que fechou com você em um momento da vida que, de repente, vocês. Não sei, depende do compromisso que vocês tiveram, enfim. Do acordo que vocês fizeram. Né? Mas então, assim. Ou até de chegar e conversar, falar sobre isso, né? Porque eu também vejo que não existe esse movimento também, assim. A maioria das DRs também são femininas, né? A mulher vai lá, fala, consegue expor o que ela não gosta, o quanto ela tá insatisfeita, e o cara não. Não é incomum que você conversa com homens, não é incomum que os caras cheguem no consultório, falem um monte do relacionamento, você fala, você já conversou sobre? Ah, não vou falar, porque senão gera briga e... Aí fica postergando aquilo, fica botando pra frente, entendeu? Fica empurrando com a barriga, no popular mais comum aí. Eu falo, cara, eu sou totalmente a favor de uma conversa, entendeu? Porque eu quero ter a sensação de que eu fiz o que eu podia no Uhum. relacionamento. Realmente, se chegou a um ponto onde não dá mais, termina, cara, entendeu? Vai fazer bem pra tua saúde mental. Pode ser que não faça agora, você não veja o resultado agora, mas lá na frente você vai ver, entendeu? Então, assim, eu percebo... Outra coisa que eu percebo também, inclusive de alguns homens, é que eles... Não tô dizendo todos, tá? Mas uma maioria aí simplesmente fica em um relacionamento, se mantém em um relacionamento porque tem a questão do sexo fixo e porque ele tem medo de ficar sozinho. Tá, Entendeu? então, tipo, não existe essa questão de que só as mulheres têm medo de ficar sozinha. Não. Embora eu acredito que as mulheres tenham mais essa dificuldade, mas alguns homens também têm, porque eu percebo no discurso, como por exemplo, falei, cara, olha só, você consegue se divertir sem a companhia de algumas pessoas? Você consegue sair sozinho? Que inclusive isso é uma coisa que eu estou escrevendo até no livro, né? Para o homem criar o hábito de sair sozinho. Porque eu sempre acredito que, cara, para você complementar alguém, você precisa primeiro dar a si mesmo, né? Como é que eu posso dizer agora? Para você trazer felicidade para alguém, né? Você tem primeiro para trazer para si mesmo. Você não pode oferecer para uma outra pessoa aquilo que você não pode proporcionar para você, entendeu? Então, eu percebo que alguns caras têm essa dificuldade, principalmente em relação a amizades também, entendeu? Então, eu falo, olha, começa hoje, sei lá, vai num restaurante aí, de repente, que você nunca foi, vai só, tenta ir só, entendeu? Tenta, sei lá, ir para um lugar onde você não conhece ninguém, entendeu? Tenta falar com alguém, dar um bom dia, perguntar, pedir uma informação. Começa, vai aos poucos, entendeu? E depois você vai acostumando para você criar esse hábito, porque querendo ou não, isso é uma coisa que o feminino, uma hora vai perceber em você, entendeu? Uhum. Então, essa capacidade de você conseguir ser um cara forte emocionalmente falando, porque muitas vezes ela vai buscar esse suporte emocional em você, entendeu? Por isso que eu sempre até, inclusive, falo, tua mulher vai reclamar, vai falar dos problemas dela, é o teu dever, cara, ouvir, entendeu? De certa forma. É o que, como eu falei, né, anteriormente, é o que uma mulher espera e busca em um homem, que é a segurança emocional, entendeu? Então, seria basicamente isso, né? Como é que você vai oferecer segurança se você não tá E você na acha que isso fase da tem a sua ver com faculdade mental? questão de medo de julgamento?
Tipo, Sim. vou sair sozinho e aí as pessoas vão olhar e Em vão... que sentido? Como assim? Sei lá, tô saindo sozinho. Fui almoçar sozinho no shopping. E as pessoas vão olhar ao meu redor e vão me julgar pelo fato de eu estar saindo pra almoçar sozinho e é um final de semana e eu não tenho companhia. Você tá partindo de homem, isso? Tá Isso. falando de homem? Olha, eu acredito que não. O julgamento na parte dos homens ele vem mais com relação à traição, né? Essa cultura aí de que o homem, por exemplo, olha lá, fulano de tal é corno e tudo mais. Eles fazem chacota, entendeu? Eu acho que vem mais dessa questão, E mas... da onde que vocês tiram essa coisa do é corno? Tipo, é corno porque, sei lá, a esposa faz tem algum tipo de comportamento que as pessoas julgam como Não, o que eu tô querendo inapropriado? dizer é exatamente no popular, entendeu? Que era cultural, por exemplo, a mulher quando ela é traída, ela é acolhida e amparada pelas outras mulheres, todo mundo, né? Agora o homem, ele faz chacota, cara, entendeu? Com o cara. E ao invés de se Mas unir... aí você não acha que isso, tipo assim, vem muito do fato de que os homens não sabem lidar com questões emocionais? E que aí o cara, tipo assim, ele se esquiva. Se o outro cara chega nele e fala assim, pô, aconteceu isso, 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 não sabe nem acolher. Vai lá e fala assim, corno, tá gordo, hein, meu? Não sei o quê. Tipo assim, entre vocês também não tem muitas conversas profundas, como nós mulheres temos, porque nós falamos de coisas da alma. Sim, E vocês estão mas... sempre na brincadeira. Sim, então, mas vocês, no caso, precisam criar uma certa confiança na pessoa. Uhum. Que é tipo assim, você não vai sair falando pra Não, qualquer pra mulher, todo né? mundo. Óbvio que não, né? Os homens também têm isso, né? Essa questão de ter ali uma pessoa de confiança para que ele possa falar, né? Porque cria-se muito a ideia de que, cara, e realmente é verdade isso na sociedade. Homem fraco não tem vez, cara, entendeu? Então, tipo assim, ninguém tá nem aí pros seus problemas, entendeu? Resolva e tudo mais. Então, muitas vezes o cara, inclusive, eu já atendi mulheres, inclusive, que vieram de término de relacionamento, e o que eu percebi, tá, Nath? A mulher, ela busca muito o amparo, o acolhimento, ser ouvida, enquanto que o homem, ele quer uma solução rápida pra dor que ele tá sentindo, entendeu? Por quê? Porque muitas vezes ele tem receio de falar, ou de se abrir, por exemplo, com uma mulher ou com outro cara do que ele tá sentindo, entendeu? Então ele tem muito esse receio, então ele sente confiança, por exemplo, muitas vezes em mim, ou porque ele lê um post meu e se identificou, ele fala, cara, eu vou falar isso pra você porque isso que eu acabei de ler bateu muito com o que eu vivi, entendeu? Então, eu sei que você, tipo assim, ele não me conhece, eu também não conheço ele, a primeira vez que eu tô falando com aquele cara ali, ele acha que, de fato, realmente eu não vou julgar, né? Ou vou fazer chacota, ou coisa do tipo, entendeu? Então, eu falo, cara, realmente eu entendo o teu problema, porque eu já passei por essa situação, e dependendo da forma como eu posso ajudar, eu vou ajudar. E sendo que eu não posso ajudar, eu vou estar indicando ele para alguém que vá estar cuidando desse caso dele, entendeu? Da forma mais aprofundada E possível. a gente percebe hoje que uma das grandes questões da nossa sociedade em geral é a questão do relacionamento, né? Tanto que o relacionamento, ele é um nicho muito grande e normalmente Bastante. quando a pessoa ela se coloca para trabalhar dentro desse nicho, ela tem muita procura porque é real, as pessoas têm muitas questões de relacionamento. Eu acho que não é exagero dizer que 70% dos casos do consultório eram de relacionamento, na época que eu só fazia psicoterapia, que hoje eu trabalho com neuro, então eu tenho muito mais casos de transtornos, enfim. Mas é que é muito comum, então, que a pessoa vai buscar até uma ajuda por conta de um casamento mal sucedido, por conta de divórcio, por conta de namoro, de tudo isso. Qual que é a sua visão? Por que a gente tem tanta dificuldade de se relacionar? Legal. Romanticamente. Como? Romanticamente. Romanticamente. Então, boa parte disso, como eu falei anteriormente para você, criou-se por conta das crenças que foram inseridas na nossa mente desde criança. E também, eu acredito que muito disso, porque a gente não é ensinado, né, na escola, principalmente pelos pais, né? Como é que os pais na infância vão passar isso pra gente? A gente vai tendo esse conhecimento ao decorrer da vida, né? Que a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai observando outros casais se relacionando e a gente vai tomando aquilo como exemplo muitas vezes, sendo positivo ou negativo, né? E eu acho que também está muito ligado, Nath, aí entra já uma questão eu acredito que seja da constelação familiar da psicoterapia que trabalha, que está muito relacionado e de fato está com a criação que você teve na infância, né? Então, mas aí se a gente olhar que, sei lá, uma grande parcela da população tem dificuldade de relacionamento e a gente atribuir isso ao fato de que os pais tiveram dificuldade de relacionamento e aí a gente atribui isso que os avós tiveram dificuldade de... Então, tipo assim,
desde que surgiu a humanidade, as pessoas têm dificuldade de relacionamento. E da onde está vindo isso? Do macaco que deu origem à raça humana? Pois é, né? Essa é a Por isso que eu questão. acho que esse fim não se aplica, entende? Porque a gente tem outras questões que estão Você tá falando vinculadas a do. isso. Porque assim, eu tenho trauma porque meus pais não tiveram um casamento bem sucedido. Ok, ambiente influencia, com certeza. E aí seus pais não tiveram um casamento bem sucedido porque os seus avós não tiveram. Os seus avós não tiveram porque os bisavós não tiveram. Os bisavós porque os tataravós. E aí a gente vai chegar no macaco. Sim, você tá falando na questão antropológica, né? Na questão do que você trouxe como, tipo, como razão disso tem a constelação familiar. Pode explicar uma parte, mas não explica o todo. Sim, acredito que não. Mas quando eu falo de criação, eu acredito que algumas coisas estão muito mais ligadas à questão afetiva que você recebeu dos pais. Como, por exemplo, a questão da carência, né? Que eu vejo, por exemplo, alguns homens, né, tendo essa carência forte, né, afetivamente falando. Eu vejo, como eu falei, eu não sou um profissional para entender essa causa raiz como um psicoterapeuta tem, que tem os métodos e tudo mais, para você chegar a essa questão em comum. Mas, em algumas falas, em alguns discursos, eu percebo que tem sim algo. Quando, por exemplo, eu pergunto, cara, como é que foi o teu relacionamento com os seus pais quando você era criança, como é que foi tudo mais, faltou isso aí, entendeu? Então a pessoa muitas vezes tem aquela, como é que chama? Síndrome da criança ferida, que queria, né, ter mais reconhecimento, queria que os pais olhassem mais, dessem mais carinho, e muitas vezes a pessoa não teve isso, entendeu? O homem, inclusive, né? Uhum. E aí você acha que isso, na verdade, conforme a pessoa vai crescendo, vai trazendo nela uma necessidade de buscar um afeto em outras pessoas que talvez não recebeu na infância? Algumas sim, e eu acredito que outras não, porque elas conseguem lidar isso da melhor forma possível, né? Conseguem superar alguns traumas, dependendo, de repente, sei lá, se ela já procura um profissional para tratar disso quanto cedo, ela pode entender isso cedo, né? E talvez encarar de uma outra forma. E realmente superar mesmo, acredito que a pessoa possa lá e superar o trauma. Eu, inclusive, graças a Deus, superei, entendeu? E eu entendi a causa raiz. Falei, cara, isso aqui que eu fiquei me gerou mais satisfação, entender o motivo. E agora eu vou estar trabalhando em cima disso aqui para que eu possa melhorar como um todo, né? Eu acredito dessa forma, entendeu? Tá, e qual que você acha que é a importância de um relacionamento para um homem? Olha, moralmente falando, assim, ou Da forma como você quiser social. colocar. Olha, eu acredito na família ainda, Nathalie, sério, entendeu? Então, assim, eu acredito que para o homem, principalmente, essa questão da paternidade hoje em dia, pelos exemplos que eu tive na minha família, eu acredito que ainda é algo que eu acredito que seja algo que amadurece o homem, entendeu? A paternidade, ela, querendo ou não, hoje eu acredito que ainda faz muito bem ainda para a cabeça do homem, para tornar o homem maduro, entre aspas, embora eu acredito que esteja alguns aí que nem com isso, né, se torne maduro, né, mentalmente falando, entendeu? Mas aí a gente vai reduzir o relacionamento à prole? Olha, não diria que seria um meio, né? Não um fim também exatamente, mas é um meio. Mas eu acredito que assim, tá? A questão de você compartilhar ali a tua experiência de vida com outra pessoa, eu acho que isso... Porque, por exemplo, cada relacionamento que eu tive, eu tive um aprendizado, entendeu? Eu conhecia um pouco do meu lado negro, dos meus medos, inclusive, entendeu? Enfim, algumas sombras que eu tive na minha vida. Então, querendo ou não, de alguma forma ele vai te trazer certa bagagem emocional para você até mesmo lidar com alguns problemas da sua vida pessoal, entendeu? Como, por exemplo, sei lá, perder a timidez, entendeu? Você fica mais desinibido, você conversa coisas que até mesmo com mulheres, né? Que muitos caras têm dificuldade aí de conversar com mulheres, de chegar e tudo mais, entendeu? Você começa a entender certos problemas, por exemplo, sobre o feminino mesmo, sobre o ciclo menstrual da mulher, sobre período fértil, sobre os hormônios, né, em geral, o ciclo ali da mulher como um todo, né? Tanto biologicamente falando, né? Tá, e por que você acha que esse conhecimento ele é importante e necessário? Justamente para você aprender a lidar com o feminino, entendeu? Eu acredito que, cara, você entender, ter certas noções que muitas vezes você não vai aprender com seus pais nem lendo o livro, você precisa passar pela experiência para você aprender a lidar com seus relacionamentos, entendeu? Mas aí você já lidou com mais de uma mulher. Já. Ok. E aí você percebe que você poderia dizer que os ciclos são iguais? Olha, não.
Cada uma é um universo diferente, entendeu? Exatamente. Então, assim, como eu falei, tem um padrão, né? Qual que é o padrão? O padrão ciclo menstrual da mulher, todas têm, né? Só que isso, né? Cada uma tem diferente, cada uma reage de uma forma diferente. Umas ficam mais agressivas, irritadas, outras nem tanto, outras conseguem lidar da melhor forma possível, entendeu? Então, assim, você tem um padrão, entendeu? Que geralmente algumas mulheres X têm esse comportamento, mas vai ter outras que vão ter comportamento Y, comportamento Z, entendeu? E o que você diria para um aluno seu? Tipo, nesse caso, assim, quando você está dando uma mentoria, o que você explica? Que quando a mulher, sei lá, fica mais irritada, o que deve ser feito? Cara, simplesmente se mantém, entendeu? Na tua postura, entendeu? Tenta ali fazer o teu melhor e tenta conversar também. Vai lá dar um chocolate, né? Entendeu? Mulher, algumas gostam, entendeu? Mas assim, não tenta. Inclusive, eu até falo, não tenta discutir, entrar em uma, porque você vai estar até mesmo entrando numa polaridade feminina ali muitas vezes. A mulher vai reconhecer isso e ela vai notar essa insegurança aí, cara. Tenta lidar da melhor forma possível, porque isso aí vai existir. Então, é o que eu sempre falo, você quer entrar num relacionamento hoje? Você vai encontrar isso, isso e isso, entendeu? Então, você escolhe aí se você entra no relacionamento, se você fica sozinho, entendeu? Cabe... Assim, é o que eu falo, né? Eu sempre tento passar, assim, informação, mas cada um escolhe aquilo que é melhor pra você, entendeu? Uhum. Eu acredito dessa forma. Tá, e por que a maioria das pessoas Red Pill, sei lá, que fazem parte da comunidade, não se relacionam? E aí seria o MGTOW, né? Que eu não faço parte. Eu conheço que tem uma vertente hoje, né? Que preferiu não se relacionar. Eu não faço parte. Vou ser bem já específico nisso aqui, né? Tem alguns que se intitulam Red Pill, que não optam pelo relacionamento e tudo mais. Mas, cara, querendo ou não, eu acho isso uma certa hipocrisia, porque no fundo, esse cara quer sim se relacionar. Entendeu? Ah, é? Você diria que... Todos querem. Querendo não para um relacionamento de longo prazo, casar e tudo mais. Só que chega um certo momento ali que o cara vai ter a necessidade sim, de se relacionar com uma mulher. E querendo ou não, por mais que seja só algo casual... Tem vários caras que têm, tipo, relações que são... Casual, você tá falando? Então, por mais que queira ter uma relação casual, de alguma forma ele vai ter que investir algo ali, né? Vai criar algum tipo de... Vai ter algum investimento, como é que eu poderia dizer, emocional da parte dele. Porque como é que ele vai, tipo assim, se trancar em um quarto, como é a maioria dos que tem aí, e ficar ali, sei lá, vendo vídeos, né, consumindo vários vídeos e não sair nem sequer para interagir com ninguém, entendeu? Então precisa ter essa iniciativa, né, do cara aí. Entendeu? Ah, tá, e aí o que você chama de investimento é o chaveco. Não somente o chaveco, né, mas o investimento pessoal como um todo, né, de você criar habilidades mesmo, de sair, conversar com as pessoas e tudo mais, entendeu? Eu acredito que seria um investimento pessoal também, relação profissional, intelectual, entendeu? Porque tudo isso vai contar, né? Uma coisa hoje que os caras, inclusive, até brincam, né? São muito quadrados em relação a shape e grana. Tem um conceito do VSM, né? Que são os pilares de valor de um homem. O que a mulher considera como os pilares de valor para um homem. Cara, que sempre me perguntam o que a mulher gosta mais? De shape ou de grana? Eu falei, cara, isso... Porra, de inteligência. Eu falei isso em uma caixinha de pergunta. Eu respondi, falei, cara, porque tem muito hoje coach de sedução na internet, né? Inclusive, o PU, ele é uma vertente que está dentro da Red Pill. O que é o PU? O PU é uma abreviação de Pick-up Artist. Seria basicamente, em inglês, traduzindo em português, seria um artista da sedução. Né, que cria ali todo tem uma técnica para você seduzir as mulheres e tudo mais, entendeu? Que eu não sei se você já soube como que surgiu a Red Pill. Não. A Red Pill, inclusive, ela surgiu lá em fóruns nos Estados Unidos. Então, caras começaram a sair para se relacionar com algumas mulheres e tudo mais, e eles relatavam nesse fórum as experiências que ele tinha, entendeu? Isso, inclusive, se não me engano, tá, Nath? Foi nos anos 2000. E aí começaram a relatar lá as suas experiências e tudo mais, e aí... Né, chegou-se a um padrão de que isso aqui funciona, isso aqui não funciona, entendeu? E aí veio um cara chamado Rollo Tomassi, né, começou a escrever um livro baseado em experiências empiristas, né? Uhum. E ele postulou ali vários conceitos que hoje que a gente conhece como Red Pill, e ele é autor do The Rational Male, né, que hoje é a principal referência, né? Uma das principais, eu considero, tem outras também, da Red Pill. Então, assim... Desculpa, esqueci. Perdi o fio da meada aqui agora. A gente estava falando sobre... Peraí, deixa eu só lembrar.
Caramba. É porque eu tava comentando aqui, acabei entrando em um outro assunto, tá? Como surgiu a Red Pill. E você tava falando dos caras que, será que eles querem se relacionar ou não? É, Enfim. dos que ficam solteiros, era disso que a gente tava Então, falando, pois né? é, como eu falei, no investimento pessoal, né? Ele vai ter que fazer um movimento inicial ali, né? E, querendo ou não, ele traz muito dessas teorias do pick-up, como eu falei. Ah, é, porque você falou, é isso, era isso que Entendeu? você tava falando, de pool, De né? PUA, é a abreviação. Então, o que que os caras veem muito hoje, né? Tá, lembrei agora. Sobre shape e grana. O que a mulher mais gosta? Eu falei, cara, você percebe que você tá muito quadrado? Porque eu acredito que isso é o básico que você tem que fazer, né? Todo homem tem que realmente estar correndo atrás de fazer o seu, mano, entendeu? E cuidando da sua saúde, querendo ou não, entendeu? Mas você percebeu que você está muito quadrado, ou é isso, é aquilo, ou é isso, é aquilo, e muitas vezes você vai ser o cara que você vai conseguir desenvolver, vai ter progresso financeiro e de saúde também, vai ficar com o corpo da hora, mas você esquece que você vai ter que desenvolver outros pilares também. Por exemplo, um dos pilares é o game, que seria basicamente o jogo da sedução. Cara, você fazer o simples de saber conseguir puxar uma interação com uma mulher, Uhum. né? Entendeu? Então, o que adianta você ter muita grana, e tem muito cara assim, você tem muita grana, você tá com um shape da hora, mas você não sabe nem sequer Conversar. conversar. Como é que você se mantém interessante pra uma mulher? Entendeu? Eu, particularmente falando, eu sou um cara que eu aprecio bastante uma mulher inteligente. Sim, porque Entendeu? é isso que a relação vem da conversa. Porque, olha só, se você até mesmo falou, a gente estava falando aqui anteriormente sobre paixão. Depois que acaba a paixão, o que fica? Como é que você vai manter um relacionamento com uma pessoa que você não consegue ali ter o básico, que é uma conversa? Tem que ter princípios e valores que estão associados. E princípios e valores são individuais. O seu não é o certo, nem o meu é o certo. Mas quando você se relaciona com alguém, o ideal é que esses princípios e valores eles estejam alinhados. Que essa pessoa ela tenha os mesmos princípios que você, que isso sustenta um relacionamento a longo prazo, falando. Uhum. E tudo isso parte de conversa, porque o que você mais vai fazer dentro de um casamento é estar com aquela pessoa em comunicação com ela, direta e constante. E, cara, relacionamento tem que ter comunicação. O Entendeu? tempo todo. E não tô falando de DR, mas de você saber se comunicar, de você conseguir trazer uma palavra, de você ter uma conversa gostosa, de você ter uma conversa leve. E quando esses princípios eles estão alinhados e as pessoas têm os mesmos valores, é mais fácil de você alinhar essas conversas porque os princípios estão de acordo. Exatamente. Inclusive, hoje, eu vejo bastante das pessoas, inclusive em outros perfis aí de coach de relacionamento. Isso tanto da parte de mulheres quanto homens, né? O que é um homem de valor para relacionamento? O que é uma mulher de valor para relacionamento? Eu sempre parto do mesmo princípio. Cara, quais são os seus valores? O que você considera uma pessoa de valor? Você tem que entender primeiro o que você considera valor, né? Da mesma forma como também falam aí Então, você não sobre... acha que é ridículo você colocar uma lista e falar, tipo assim, uma mulher de valor é uma mulher que tem pais casados e felizes. Ela é felizes. magra biologicamente, você não viu essa lista? Sim, de exigências que os homens fazem. Vamos lá, Pais casados e com casamento feliz. Primeiro de item da homens? lista. De homens? Um Homens cara já... foi num Sério? um cara desses conteúdos Red Pill, ele colocou uma lista e ele falou que a mulher de valor é uma mulher que, em primeiro lugar, ela tem pais casados e num casamento feliz. E, em segundo lugar, é uma mulher que ela é magra biologicamente. Não adianta ela estar magra. Ela tem que vir de uma sucessão de mulheres magras na família. E depois ela tem que estudar para que ela consiga, ela sozinha, comprar o que ela precisa. Bolsa e as coisas dela, ela que pague, entendeu? Então, E tinha outros itens que eu nem me lembro, mas esses me chamaram a atenção, porque eu falei, nossa, você tem que ter, inclusive, dentro de você, é sua responsabilidade, tá no seu controle se seus pais vão se manter casados ou não. E, além disso, não basta estarem casados, eles têm que estar felizes naquela relação. De que forma que você vai controlar algo que tá totalmente... fora do seu controle. Toda vez que eu saio com ela, tem que chover e ter arco-íris. Senão, ela não é a moça ideal pra mim. Caramba! Olha, tem realmente alguns caras que, assim, estão em Nárnia, cara. Mas o Não é?
E aí você entende por que o movimento está enfraquecendo? Exatamente, mas olha só, o que eu diria hoje seria basicamente uma comunidade, né, na Red Pill aqui no Brasil. Quando eu digo comunidade, não que exista essa comunidade, porque embora eu veja que hoje os caras são muito desunidos, um fica atacando pedra no outro, enfim. A Red Pill como conteúdo em si, se o cara absorver isso da melhor forma possível, ele E consegue... partia do pressuposto de que vamos fazer dos homens os melhores homens possíveis, sua melhor versão. Essa é a proposta. E se tornou um conteúdo totalmente machista. Então, tem totalmente machista. Então, tipo assim, que as mulheres repudiam e não querem nem ouvir falar. E aí você coloca um cara desse pra falar uma lista absurda dessa, porque relacionamento é muito mais do que isso. É muito mais complexo. É a mesma coisa da gente pegar um ser humano e reduzir um ser humano a, tipo, comportamento simples. E você vai ver para execução de um simples levantar o copo, quantos cálculos foram feitos, a força que você vai fazer dentro, no objeto, a série de produção química que tá rolando e biológica, e aí você vai lá e vai falar assim, não, homens levantam copos. Tipo, não é só isso. Tá. Não é? Sim, tá. Eu sou totalmente a favor que você esteja... Eu, assim, Nath, falando de homem e mulher, tá? Eu sou totalmente a favor que você esteja à altura daquilo que você exige, né? Então, já começa por aí. Porque também, por um outro lado, eu vejo também que as mulheres vivem numa bolha absurda, que é o quê? Inclusive, eu até falei isso ontem. Muitas mulheres idealizam um padrão de homem, né, de príncipe encantado, que vai levar ela para as Maldivas e tudo mais. Inclusive, eu vejo algumas coaches de feminilidade pregando isso. E eu falo, cara, essas mulheres estão caindo numa ilusão que eu acho que esse homem que elas estão esperando não vai vir não, entendeu? Então, assim, eu falo, olha, acorda para a realidade. De repente tem um cara que, sei lá, tá próximo de você, que seria um ótimo namorado, um ótimo marido, te atenderia todas as necessidades, entendeu? Eu acredito que você poderia olhar por isso aí, entendeu? Por um outro lado, também tem uns caras, assim, que não estão fazendo o mínimo e querem exigir uma mulher maravilhosa, linda, magra biologicamente. Gisele Bündchen, né? Entendeu? Então eu falo, cara, esteja à altura daquilo que você exige, entendeu? Então, assim, já começa por aí, porque hoje, com a internet, criou, assim, uma imagem de homem e mulher que, inclusive, né, as pessoas, como eu falei, estão saindo de uma Matrix para entrar numa outra. E você acha que a internet ela tem afetado um pouco essa questão do que você espera? Porque, bem ou mal, aquilo que a gente vê na internet, aquilo que acaba se tornando mais público, que tende a fazer mais sucesso, tá mais alinhado com o ideal. Olha, eu diria com que a sociedade, né, prega como ideal. Assim, porque é mais fácil, Sim. né? Você vai ver, um cara de muito sucesso. Normalmente é um cara bonito, é um cara que tá ali bem sucedido, até pela questão da própria internet. Enfim, que teve bom estudo, sabe falar bem. E aí as pessoas acabam generalizando como se o todo fosse isso. Sim, sim, tem isso, bastante. Mas eu acredito que, assim, Nath, a internet como um todo, né, tá superficial. E o conteúdo em si, vamos lá, a gente precisa também partir do pressuposto que vai da percepção de cada um. E do que você de segue acordo com também, as né? crenças e como que você vai moldar isso na tua vida. Mas eu acredito que, assim, hoje, inclusive, a própria Red Pill, ela tá muito no superficial, entendeu? E ela não tá aprofundando o quanto ela deveria aprofundar, entendeu? E expandir a consciência dos homens para outras áreas. Porque eu vejo que tem muitos caras com a mente muito fechada, entendeu? Por exemplo, como você falou, no que tange a relação a biotipo, né, de mulheres. Então, cara, você ir para uma vertente mais, de repente, metafísica, psicológica, inclusive, você trabalhar o teu emocional, porque você só vai colher frutos, irmão, entendeu? Mais tarde, querendo ou não, na sua vida. Então, assim, você sai de uma bolha e você entende uma realidade também que você não estava enxergando antes, entendeu? E talvez aí, inclusive, você pode encontrar um propósito na tua vida que você vai no caminho vai aparecer alguém que tenha valores semelhantes aos seus, entendeu? Você falou de machismo aí, isso inclusive é uma parada que eu, assim, durante algum tempo isso me incomodou bastante, porque algumas namoradas minhas, inclusive, falavam que você é machista e tudo mais, e não sei o quê. E isso, querendo ou não, acontece com alguns outros homens que os caras ficam se podando o tempo inteiro. Cara, o que é? Será que eu tô sendo mal? Porque associaram o quê? Machismo a algo ruim, a algo mal, a algo que oprime as mulheres, a um cara que é agressor contra as mulheres. E eu falo que, cara, querendo ou não, o conceito de machismo, né, o que tá dizendo basicamente? É um cara opressor, né, que menospreza,
supremacia masculina, né, que tem como intenção de inferiorizar as mulheres, esse é o conceito que está aí, né, de vários lugares. Eu falo, cara, eu acho que isso é algo muito perigoso e está muito deturpado, né? Porque, querendo ou não, o machismo, qual é a origem da palavra macho, né? Então, o que para mim representa o macho? Virtude, coragem, força, determinação, resiliência, né? E, querendo ou não, é capacidade para agressão, né? Como eu falei para você anteriormente, o que a mulher busca e espera? Proteção, segurança no homem. Qual é a mulher que hoje não vai andar na rua e quer ter a sensação de que ela tá com um homem protetor do lado dela? Que se alguém tentar fazer o mal para ela, ela vai ser protegida. Então, assim, eu acredito que essas são características e virtudes do macho. E, claro, tem mulher que vai, bater em homem, né? Tem agressão psicológica e física contra homem, né? Não tô dizendo que tem vários casos, porque eu não tenho dados concretos. Você vê o caso do Johnny Depp. Tudo bem, um caso bem distante da gente, mas você acha que não tem? De vez em quando eu me deparo com alguns vídeos aí de mulher batendo na cara de homem, entendeu? Então, assim, a mídia às vezes ainda trata isso como um caso isolado. Não menosprezando que não tem agressão contra a mulher, que tem bastante sim, eu acredito, né? E, entendeu? Mas ficou algo muito deturpado, né? Porque, querendo ou não, existem sim, cara, homens agressores, babacas que vão menosprezar e tudo mais. E eu falo, cara, isso é um comportamento realmente lamentável do ser humano, entendeu? Então, não quer dizer que, assim... Que, cara, vou ser bem sincero. Olha só o que eu vou falar aqui agora. Pode ser interpretado da pior forma possível, alguém pode pegar um corte depois, pode ser até perigoso. Mas, cara, o machismo é que sustenta o mundo. Olha essas profissões, você olhar para as profissões mais perigosas, né? Quem é que exerce? Hoje o percentual de homens é muito maior do que de mulheres. Eu sei que tem mulheres que estão ainda, por exemplo, cargo de piloto de avião. Eu sei que tem muitas mulheres que estão, mas a maior parcela hoje ainda é de homens. Trabalhos, porque aí já dá uma espetada no feminismo agora, né? Que briga tanto por igualdade. Será que é mesmo por igualdade ou por cargos de poder? Né? Porque, querendo ou não, vocês querem igualdade, mas por que vocês também não brigam por igualdade no trabalho que é pesado? De repente, limpar um esgoto, limpar um prédio daquele, os vidros, né? As portas de um arranha-céu, entendeu? Esses trabalhos aí de alta periculosidade, que na maioria das vezes transportar carga perigosa, a maioria é homem, entendeu? Construção civil. Então, mas eu acho que isso tem uma relação com o próprio conceito social de que as próprias pessoas que contratam tendem a achar que os homens vão executar essas funções com mais qualidade por questão biológica de força mesmo. De força. Entendeu? E aí eu acho que romper essa barreira é uma questão muito social. Porque talvez, principalmente porque hoje tem muitas mulheres muito fortes e que a própria indústria tende a valorizar mais o trabalho do masculino. E outra questão também, né, Nath? A pessoa não olha também o lado do empregador. Porque, querendo ou não, hoje numa empresa, cada funcionário gera custo. Né? E, querendo ou não, a mulher... Deixa de trabalhar para ter os filhos que vocês querem ter, que para vocês é tão importante, né? Que é isso que é a base da sociedade e tudo mais. Existem 1000 maneiras de você sair desse universo. Mas só existe uma única forma de você chegar aqui. E é através do ventre de uma mulher. Então, não deveria, de forma nenhuma, existir algum jeito da gente denegrir a imagem do feminino, sendo que se você está aqui, foi porque um ventre te gerou, um ventre feminino. Então, assim, já passou da hora da mulher ser vista com o devido valor que ela tem, que é o de gerar uma vida. E que, assim, a gente tira uma vida de inúmeras formas, mas a gente só gera de uma única forma. Com certeza. Mas peraí, você falou que só a gente, homem, quer, mulher não quer? Quer o quê? Ter filho? Ter filho? Não, que você falou que isso é a base, tipo, do que precisa e do que os homens mais buscam dentro de um relacionamento. Acho que muitas mulheres sonham em ser mãe, têm esse sonho desde a infância. Acho lindo, de verdade, assim, conheço muitas, tipo, minha irmã falava disso quando a gente brincava de boneca, tipo, o quanto ela queria ser mãe, o quanto isso era importante pra ela e tudo mais. Mas que você falou mesmo que, tipo assim, a grande vertente de busca de um relacionamento para um homem é a busca por um filho, certo?
Não necessariamente, mas Tá. eu vou explicar aqui agora, tá? Não necessariamente que o homem esteja buscando formar uma família, até porque eu acredito que o vetor do homem é para o mundo. É voltado para criação, construção, entendeu? Então, é como a gente sempre fala, esteja no seu propósito, ou que você não tenha um propósito, buscar trabalhar isso de alguma forma, para que quando uma mulher venha romper com você, você continuar seguindo a sua vida. E para as mulheres também sucessivamente. Mas o que eu costumo dizer, inclusive para alguns homens, que eu acredito que eu não especifiquei aqui, não esclareci, que é basicamente o quê? Os filhos, eles acabam sendo uma consequência do relacionamento. Entendeu? Porque De um relacionamento bem sucedido, que assim seja, sim, né? é uma Que a partir consequência. do momento que você. Porque se você for ver biblicamente falando, quando você vai estudar a Torá e, enfim, os escritos mais antigos, o amor se forma justamente da junção de um homem e de uma mulher criando uma nova vida. E o ideal é que essa vida é que não é o que geralmente acontece, nem sempre é o real. Mas o ideal é que esses valores e princípios estejam alinhados e que essas pessoas estejam juntas na criação dessa vida e juntas para manter essa vida, porque o ser humano é o animal que mais precisa de cuidado na sua primeira infância e na sua infância como um todo, né? Diferente dos animais, que conseguem se virar muito bem sozinhos, que precisam de assessoria durante pouco tempo. E o homem não, precisa durante muito tempo. E muitas vezes as mulheres ficam sozinhas nessa criação. E é muito comum a gente ver isso, né? Assim, pessoas que não têm o nome do pai no RG, homens que estão formando uma família e ao mesmo tempo têm uma família paralela. Então, quantos casos você vê de homens que tiveram filhos ao mesmo tempo com mulheres diferentes? Ou não é incomum de você ver um cara que teve 6 filhos, um com cada mulher, e cada uma dessas mulheres está sozinha na criação desses filhos, mesmo que esse homem contribua de certa forma financeiramente, mas ele não pega esses 6 filhos e leva para casa dele e fica. E é uma grande responsabilidade, né? Quando a gente fala de um ser humano, a gente está falando de alguém que vai precisar de você 24 horas por dia durante muito tempo. E que muitas Muito vezes tempo. a mulher vai ficar sozinha nesse trabalho. E além disso, ela tem que ser bonita, magra, ter um emprego, não precisar depender desse homem financeiramente, ser feliz, né? Porque ela tem que estar sorrindo e alegre, ela não pode ter nenhum tipo, ter equilíbrio emocional, conduta e sei lá mais o que é cobrado da mulher socialmente, né? Porque se a mulher enlouquece numa criação dessa e associando isso com o trabalho, com o cuidado da casa, com tudo isso, ai, nossa, que louca, desestruturada. Né? Essa mulher não tem equilíbrio emocional e não sei o que e tal. E o tempo todo a mulher é julgada pela forma como ela é como mãe, pela forma como ela é como profissional. Repara no podcast. Se você for todas as vezes num podcast com a mesma camisa, ninguém vai te falar nada com relação a isso. Mas se a gente sobe 2 cortes com a mesma roupa, a pessoa fala assim, você não tem outra roupa? Você só usa essa camiseta? Você só não sei o quê? Ah, você é nananã. Ah, porque sua voz não sei o que lá. Alguém já falou da sua voz? Não. Você tá falando isso de homem ou mulher? De homem. Peraí, quem sofre esse julgamento são mulheres? Você tá falando O isso? tempo todo. Mas O tempo todo. E de outras mulheres também. isso que eu ia falar agora, entendeu? Também. Tipo assim, porque eu acho que a gente criou essa cultura, então sim, as mulheres falam, mas os caras vêm. E assim, o conteúdo não é sobre quem eu sou, o conteúdo é sobre outra coisa, mas a pessoa Sim. não se atém ao teu conteúdo. Ela vem falar da sua forma física, de como você é, de sei lá, e coisa que o homem não sofre. O cara pode ir todo descabelado e ninguém tá nem aí, ninguém vai falar disso. Mas homens sofrem outros tipos de julgamento, inclusive pelos próprios homens, né? Como eu falei. As mulheres pelas mulheres, os próprios homens. O que eu ia falar pra você? Mas antes eu vou falar aqui só um detalhe, né? Eu tava vendo um documentário esses dias aí, que as mulheres no ambiente de trabalho, elas são muito mais julgadas pela capacidade profissional por outras mulheres do que por outros homens, né? Olha lá, fulana, puxa saco, só foi promovida porque deu pro chefe, entendeu? Coisas do tipo. E isso também acontece no meio masculino, entendeu? Bastante também, entendeu? Olha lá, ó, só porque ficou amigo de tal fulano, é conhecido de Beltrano, aí foi promovido pro cargo tal, entendeu? E uma coisa que acontece, que eu particularmente, lá na minha ingenuidade, quando eu era mais novo, acreditava que, assim, homem não tem inveja um do outro, não fazem fofoca, isso é coisa só de mulher, entendeu? Cara, tem bastante,
entendeu? Principalmente se você é um cara bem-sucedido ou tá progredindo ali em uma ascensão na sua vida, isso tem bastante. Inclusive, alguns caras até, sei lá, cara, param de falar com você e, enfim, de alguma forma tentam puxar o teu tapete. O que eu ia tocar nesse assunto com você, Nath, sobre filhos, né? Tá. Tem bastante cara ultimamente, inclusive tem chegado pra mim alguns colegas, inclusive conheço dois recentemente que São paizões. optaram por fazer vasectomia. Que aí entra naquele ponto que você me perguntou, né? Tem muitos caras que querem ficar sozinhos? Tá, né? E eu sempre falo o seguinte, olha, você vai querer, de uma forma ou outra, você vai querer ter relações com mulheres. Seja de forma casualmente, o mínimo você vai querer. Tudo bem, né? Eu não vou te criticar, eu não vou te julgar, porque não querer ter filhos, né? Eu vou querer, né? Claro. Mas você tem alguns outros caras aí, né? Esses caras aí, beleza, você não vai querer ter filho, beleza, já se decidiu. Aí, por um outro lado, tem outros caras que falam assim, não, porque realmente, né, são esses caras que, a mulher tem que estar bonita, tem que ter não sei o quê e tudo mais, e tem que estar feliz, tem que estar magra, mesmo depois de ter um filho. É um cara que tá totalmente fora da realidade, mas enfim. Tá, mas você, fulano fez vasectomia, você fez? Porque primeiro, você tem que começar por você. Sim. Você tem que ter essa consciência. Você fez essa vasectomia? Porque, sabe por quê, cara? Filhos são consequência. Você vai se relacionar com uma mulher, querendo ou não, você pode engravidar ela. Você tem noção disso? Você pode engravidar ela. E mesmo que você esteja se prevenindo contra isso, pode acontecer. Exatamente, né? Porque nem todos os métodos são... Os métodos não são 100% eficazes e eles têm risco. É um risco que você está correndo, né? A partir do momento que você está numa relação e que você está tendo uma vida sexual ativa, você assinou ali que pode ser que isso aconteça. Exatamente, né? Então, por que você não começa por você, né, se prevenindo, né? E optando pela vasectomia. Enfim, o que acontece bastante, né? Aí isso acaba acontecendo o quê? Uma gravidez indesejada. Cara, eu acho que isso é uma coisa... Uma das piores coisas que pode acontecer é uma gravidez indesejada que muitas vezes, consequentemente, isso acaba gerando em quê? Aborto. Uhum. Entendeu? Que é uma coisa que hoje, assim, eu particularmente, não sei você, mas eu sou totalmente contra, cara. Isso aí não entra nem em conceito, tipo assim, ideológico e tudo mais, não. É uma crença minha, um valor meu mesmo, pessoal, que eu abomino, entendeu? Então, você tá tirando ali o direito de uma vida vir ao mundo, entendeu? Então, se vocês sabiam que ia gerar nessa consequência, por que vocês dois, ou você sendo homem, não tomou uma iniciativa, entendeu? De se prevenir ou fazer a tal da vasectomia. Então, assim, eu acredito que falta bastante esse discernimento, tanto de homem quanto de mulheres, entendeu? Mas acho que é porque, na maioria das vezes, se acontecer, tipo assim, a consequência menor é a minha, né? Tipo, a maior fica pra mulher. Tipo, eu não quero ter o filho, mas eu só não assumo, ou eu não... larga pra mulher, entendeu? A responsabilidade, assim, é difícil. Acontece não bastante. Porque eu acho que pra você ter uma atitude dessa, de, olha, realmente eu não quero e eu vou tomar uma atitude... Você precisa ter, antes, muita responsabilidade e maturidade. E a gente ainda não chegou nesse nível. Exatamente. Inclusive, eu também, cara, tem muita mulher irresponsável que tá num relacionamento com um cara sabendo que aquilo ali pode acontecer e pode gerar a tal da gravidez desejada e fala, cara, você... a gente costuma dizer, a mulher tem a chave do sexo. E tem mesmo, entendeu? Eu até falo, você não pode forçar uma mulher a nada. Se ela disser não, acabou, entendeu? Se você tentar forçar, pode ser configurado como um assédio, você pode ser preso e dane-se. Então, assim, ela também poderia cortar, né? Olha só, está tendo uma relação aqui, até porque tem muitas mulheres que se envolvem emocionalmente durante a relação ali, né? Então, não tô conseguindo enxergar nenhum posicionamento seu para algo duradouro, então... a gente vai ter que parar por aqui, entendeu? Porque isso pode ocasionar e depois eu sair prejudicada, né? Que eu acredito que sim, cara. A mulher vai realmente arcar. E eu conheço mulheres que arcam, né? Arcaram com essa consequência de criar filhos sozinho e acaba acarretando em muitas mães solteiras, né? Que, assim... eu sei, cara, é um peso. Sim, porque se você for ver, foi desenvolvido biologicamente para que fosse cuidado junto, né? Porque quando você olha para a natureza, você vê a mulher fica lá, né? A fêmea fica lá, e o macho sai para caçar, e volta com a caça, e não sei o quê. É um trabalho feito em conjunto. Agora, você imagina se a fêmea tivesse que guardar os filhotes e sair para caçar. Como que ela faria? Os filhotes ficariam ali, e é o que acaba acontecendo, né? Tipo, você não consegue dar a atenção devida porque você não tem um parceiro para te ajudar.
Porque é algo que foi feito biologicamente dentro da natureza para ser algo em parceria. E não tô falando que a mulher não pode trabalhar, não é isso não. Mas é que quando você tem o equilíbrio dos dois, um fica, o outro Eu ia falar isso. fica. Tipo, minha irmã tem um bebezinho, né? Então a gente tem um bebezinho na família e tal, não sei o quê. Pô, meu cunhado é um pai excepcional, assim. E acordou de madrugada o tempo todo, junto, na parceria. Aí, assim, o nenê fica tão bem com a minha irmã quanto fica com o pai dele. Ele vê o pai dele, ele fica louco, tipo, enlouquece tanto quanto quando ele vê a mãe. Tipo assim, você vê a reação, ele conhece, não sei o quê. Mas assim, ninou, e foi uma criança difícil no início, de adaptação, de chorar muito, e de não sei o quê, não sei o quê. E os dois, assim, parceirão, juntos, e não sei o quê. E ela fala muito isso. Ela fala, cara, se eu não tivesse o Ti, eu não sei se eu teria dado conta, tipo... Você tocou em um ponto muito importante aí, que vai até puxar algo que eu gostaria de falar aqui, que é justamente sobre o homem ideal, né? Eu vou até fazer um vídeo aí falando sobre isso. Qual seria o homem ideal para a mulher? Isso é algo que vai até mesmo, né? Enfim. Cara, se você olhar primitivamente, e como a mulher é cíclica, o que ela busca e espera no homem, como eu falei anteriormente? Segurança, né? Do cara. Então aí entra dois arquétipos que inclusive a Red Pill fala bastante, mas eu nunca vi ninguém falar até agora, que é o conceito que ficou conhecido como homem keeper. O que seria basicamente esse? É o cara que tem os dois arquétipos no mesmo homem. Ele tem o alfa e o beta no mesmo homem. Que é o beta seria basicamente o cara da provisão, e o alfa seria basicamente o cara que tem personalidades e características e traços fortes de masculinidade ali, entendeu? E que geralmente o que fala? Assim, a mulher procura muito alfa, né? E eu sempre falo, né? Tipo assim, cara, tá, beleza. Todas sim, de fato, vão sentir, né? Ele vai despertar desejo, não diria em todas, mas na maioria das mulheres. Né? Muitas mulheres vão buscar o material genético desse cara. Mas, se a mulher perceber que esse cara também não consegue, vai ter a capacidade de prover, ela vai deixar. Entendeu? E ela muitas vezes, por isso que ela vai buscar um relacionamento com um cara que tem a provisão. Aí por que geralmente a mulher vai... Aí os caras falam, por que a mulher trai esse cara que dá a provisão? Porque então, ela também quer a característica do alfa, ou talvez porque muitas vezes o cara perde a moldura no relacionamento, fica fraco, entra na polaridade feminina, e tem toda aquela questão. E aí, como eu falei pra você, não tô justificando a traição, mas entender quais são os motivos principais que levam à traição feminina e os motivos que levam à traição masculina. Então, eu sempre falo, cara, o homem ideal pra mulher, né, bem resumidamente aqui, pra não alongar muito, seria basicamente esses dois arquétipos no mesmo homem. Tipo assim, como por exemplo aí, não seja romântico demais, elas gostam do cafajeste, né, mas se você for parar pra perceber, né, por ela ser cíclica, ela busca os dois. E o cafajeste é romântico. Você acha que ele chega pra pessoa e fala assim, vou só te comer. E amanhã eu vou vazar. Não funciona dessa forma. Lógico se você não. chega... Inclusive eu falei, cara... É toda uma sedução, é todo um negócio, você leva todo um enredo, você mente pra caramba e você acaba sendo cafajeste pela mentira. Porque pelo menos o conceito é tipo assim, de enganar. De você enganar. Né? Você fingir que você quer algo que no fundo não é o que você quer, porque se você chegar claramente, poucas pessoas vão dizer sim, algumas até vão. Perfeito. Eu respondi, inclusive, isso numa caixinha de perguntas. Falei, cara, se você chegar... você nunca vai chegar pra uma mulher diretamente sendo sincero com quais suas intenções com ela, né? Se você, por exemplo, chega numa mulher... Tenta fazer, que eu não recomendo você fazer isso com ninguém. Você vai tomar um tapa na cara ou no máximo ela vai gritar ali. E porque, querendo ou não, a mulher, ela enxerga isso de forma inconsciente como estupro. Sim. Né? O sexo, querendo ou não, para que ela possa se entregar e gerar a conexão, se não tiver isso, a mulher entende como estupro. Né? Isso aí é um crime. Então eu vejo dessa forma. Não querendo ou não, essa parte da enganação, como você falou, eu não discordo e concordo totalmente, né? Porque querendo ou não, realmente tem. Sim. Né? Tem alguns caras, inclusive, até falam, cara, e eu também compartilho dessa forma, tá? Pra você conseguir levar uma mulher pra cá, você quer enganar. Tá, mas eu não tô te falando exatamente isso. Eu quis dizer isso porque, tipo assim, um cafajeste não é romântico. Ele é romântico, Sim. Porque ele engana. Sim, né? Ele ilude, né? E muitas vezes a mulher cria aquela ilusão ali pra Exato, ela ela acha que é uma verdade. Pra ela e aí perder... depois o cara, tipo, na verdade iludiu. Mas na verdade não é que ele não é romântico. Ele usa da sedução com romance. Exato. Ele só não é bem intencionado. Total, né? E usa a manipulação pra se chegar ao fim que ele quer. Então acho que quando as pessoas falam, a gente não tem que agir com romantismo, não sei o que, é justamente o contrário.
Porque o romantismo é o que seduz. E o que eu sempre falo, ninguém gosta disso em excesso. Sim, porque é diferente de você ser meloso. E tem muito cara meloso, entendeu? Tem muito cara meloso, inclusive que é o que a gente fala que despolariza na relação. Então, assim, o que eu faço o cara entender, cara, vai chegar um certo momento que ela vai enjoar, entendeu? Então ela quer, como eu falei, os dois arquétipos no mesmo cara. Ela busca o romântico e o cafajeste. Seja o cafajeste quando ela quiser, e seja o romântico também quando ela precisar, entendeu? Porque, cara, não existe isso. Você ser frio com a mulher o tempo todo. Aí muitos se criaram aquele arquétipo do Thomas Shelby, homem frio e tudo mais. Cara, isso na prática não funciona, não é assim. Que é o cara do... Frio e calculista. Do Peaky Blinders. Do Peaky Blinders. E que eu não achava ele frio, sabia? Não é. Se você parar, exatamente, se você observar, o cara tem traumas, cara, da guerra. Entendeu? O cara tem várias emoções ali que ele mesmo... Reprimidas e tal. Como é que pode ser um cara frio? Então, exatamente, né? Chegou num ponto que, assim, as pessoas... Tem deturpado isso bastante, né? Que eu ouço, inclusive, aí... Fulano disse que eu sou frio demais. Falei, cara, mas... você pode até me corrigir se eu estiver errado com uma visão mais profissional. Pra mim, frio é psicopata. Sem empatia nenhuma. Sem total. Tipo, totalmente, sim. Mas o psicopata é muito sedutor. Ele lê muito bem a outra pessoa e ele entrega muito pra outra pessoa o que ela precisa. Porque se ele não tivesse essa habilidade, ele não conseguiria envolver as suas vítimas. E isso eu tô falando aqui da psicopatia gravíssima, porque a gente tem 3 graus e daquele que mata, do psicopata, né, que a sociedade conhece. Ele envolve a vítima também e ele tem uma leitura e ele se finge de emocionalmente emula um comportamento abalado, que ele não é. Totalmente. Então, pegando esse exemplo do psicopata aí que você falou, é um cara totalmente sedutor, manipulador, né? Em relação a essa questão da empatia, você não acha que o psicopata, ele realmente não tem empatia emocional, mas você acha que ele também não tem, ele, por outro lado, tem empatia cognitiva? De ler comportamentos e traços? Tá, mas aí isso a gente não chama de empatia cognitiva. Tipo, ele tem uma capacidade muito grande e hábil de leitura, sim, mas não que ela seja empática. Porque empatia parte do pressuposto de você conseguir se colocar no lugar do outro, né? Ou de entender que aquele outro tem um lugar, que é o conceito mais atual, assim. E isso não. Tipo, eu consigo fazer uma leitura, porque comportamentos também, eles acabam sendo padronizados, as pessoas repetem comportamentos, né? Tanto que é tão difícil você se livrar de um comportamento que não é aquele que você gostaria de ter, tipo entrar numa dieta, ou seja lá o que for que você pretenda fazer na sua vida, porque você já tem comportamentos ali moldados, então é difícil você sair. E, na verdade, o que ele faz é que ele consegue, tipo, dar uma mapeada nisso. Você, quando eu falo isso, você se comporta assim. Quando eu falo de tal coisa, você se comporta mais de uma outra maneira. E usar isso para um fim que seja um objetivo dele específico, para ele obter algum tipo de vantagem em cima de você. Encontrar as vulnerabilidades emocionais da pessoa e tentar suprir de certa forma para manipular com o que ele quer, né? Inclusive isso assim... Eu tava, inclusive, lendo aquela obra da Ana Beatriz, como eu falei para você, para entender mais sobre essa patologia aí. E realmente o psicopata, ele escolhe as vítimas, né? Sim. E na maior parte das vezes, quando foi caso de homens, né, com mulheres, e inclusive a maioria dos homens que faziam isso, teve um caso, acho que foi o nome do cara, eu esqueci, que ele pegava as mulheres no parque acho que era no Parque do Ibirapuera, é um caso bem antigo aí. Eu lembro disso. Que realmente era um cara que... Maníaco do parque. Não era... Maníaco do parque. Não era um cara tão bonito assim, mas ele conseguia envolver várias mulheres. Como que ele conseguia chegar a essa situação, né? Entendeu? Então, assim, tem muitas coisas, tem muitas vertentes de comportamento que a gente ainda não conseguiu chegar, assim... Cara, como você falou, nem você que tá se especializando nisso não sabe se vai chegar algum dia, né? Então, tem muita coisa, como eu falei, para aprofundar, para expandir, que não é, sei lá, num vídeo, num post num podcast que a gente vai conseguir chegar a algo em comum, entendeu? E é isso, né? Tem muita coisa assim que eu até tô pensando aqui, vim com várias coisas para falar, mas eu sentei várias ideias ontem lá que assim, até acabei esquecendo de algumas, inclusive. Mas é normal, eu acho que o papo tem que fluir, que a coisa tem que ir de acordo com o que ela vai e tudo mais. Só um assunto agora que eu lembrei aqui com relação a
que você estava falando sobre valores, né? Até você citou sua irmã também. Quando a gente fala de valores semelhantes aos nossos, né? Por exemplo, eu, inclusive, né? A minha namorada, a gente tende a ser muito egoísta, eu costumo dizer, quando a gente está selecionando um parceiro para relacionamento, porque a gente está baseado somente nas nossas preferências. Isso tanto homem quanto mulher. E aí a gente acaba esquecendo algumas vezes de ver exatamente lá na frente como é que essa pessoa poderia ser um bom parceiro pra gente, né? Sim. Uma boa namorada, um bom namorado para uma mulher, entendeu? E uma das formas que eu pensei, quando eu estava conhecendo a minha namorada, foi exatamente o quê? Tem essa questão da Red Pill hoje que bate muito na questão da alienação parental, de mulheres que separam, né, tentam usar o filho contra o pai, tentam afastar a criança, pensão socioafetiva, rola muito você tá ligado nisso aí, né? Que rola muito esse tema dentro da Red Pill. E olha como que isso me ajudou. Eu falo, cara, realmente, se a consequência de todo relacionamento são filhos e eu quero, né, um dia eu tenho esse objetivo de ser pai, não objetivo exatamente, mas consequentemente eu posso ser pai, eu preciso encontrar uma mulher que tenha boas características de uma mãe, não é? Uhum. Que tenha ali o instinto materno vai aflorar, isso vem naturalmente, né? Mas que tenha ali características de que ela também quer um filho. Que ela vai ser uma boa mãe, que ela também tem valores semelhantes ao meu, que ela vai passar. Porque se de repente, são coisas que eu fico refletindo, se de repente um dia a gente venha separar, que é o que pode acontecer, será que ela vai usar a criança contra mim? Será que ela vai continuar passando os valores que ela tem pra criança, entendeu? Será que vai crescer um adulto saudável, entendeu? Eu fiquei refletindo sobre essas coisas, então, cara, eu passei a valorizar isso em uma mulher, entendeu? Porque, cara, realmente, a beleza um dia vai acabar, Sim. entendeu? E a Então, de vocês também. exatamente, né? E por que não escolher esses atributos, né? Valorizar esses atributos de uma mulher? Entendeu? Não tô dizendo que a beleza não importa, claro que importa, né? Eu estaria sendo hipócrita aqui de dizer que não importa, né? Então, seria isso, entendeu? Perfeito. Pra gente encerrar aqui, a gente sempre faz um joguinho, tá bom? Então, você vai pegar uma cartinha, eu vou pegar uma e a gente vai fazer uma pergunta um pro outro, tá? Tá. É o que você faria, tá? Se você tivesse que deixar a sua herança pra uma única pessoa que não fosse da sua família. Tem que dizer o nome da pessoa? Não, pra quem seria? Cara, uma pergunta complexa agora, me pegou de surpresa. Que não fosse pra minha família, hoje eu realmente não vejo ninguém assim. Até porque, como eu falei, né? Eu tô num relacionamento, mas hoje eu, cara, não sei, né? Enfim. Não, namorada é família, cara. Porque se ela É, se não, então não. torna Pois é, eu pensei esposa, nisso, entendeu? não Se ela vai vier se dar. tornar esposa, então não É. conta. Tem que ser pra alguém específico ou não? Não, você pode falar, sei lá, pra um local, não sei. Olha, eu doaria pra um hospital de câncer. Tá. Entendeu? Porque uma coisa pessoal minha, né? Que meu pai faleceu de câncer, então eu doaria pra uma instituição de câncer. Boa. Sendo bem sincero, entendeu? Agora é sua vez. Pega aí uma cartinha. Se você não gostar, pode trocar, tá bom? Tá ótimo. Tá. Se pudesse viver na vida real a situação de um filme, que filme seria esse? E qual seria a situação? Vou repetir de novo a pergunta aqui. Já Tá. sei. Pode deixar. Tipo, se eu pudesse viver na minha vida real a Aham. situação de um filme, qual seria a situação e que filme? Eu queria viver o Todo-Poderoso e aquela cena específica que ele sai, tipo, pensando e fazendo as coisas e tudo que ele pensa vai se tornando realidade instantaneamente. Do Jim Carrey? Isso. Ah, sim. Sim. Eu não cheguei a assistir esse filme todo, Não mas é eu muito lembro bom? dessa cena. Eu lembro dessa cena. Tipo, que ele faz com o cachorrinho fazer cocô na privada. E aí Dá ele uma sensação. descargas. Ah, sim. Porra, isso é sensacional. Dá uma sensação de liberdade absurda aquilo ali, né? Não, e deve ser muito bom, né? Que seja por 5 minutos, você É. manipula tudo que você quiser e tudo que você quer acontece. Tipo, Ó, te entendo. viveria esse poder, assim. Ó, esse daqui é um presentinho pra você, tá bom? Uma Legal. lembrancinha. Pode abrir e vou filmar aqui tua reação, tá? Pode ser? Então tá. Cara, que da hora, gostei. Agora olha pra trás. Não, da caneca, né, pô?
Ah, tá. Não, é pra você ler a frase. Ah, beleza. Vamos tomar um café porque... Caramba. Pode falar? Tem problema? Vamos tomar café porque no cu já tomamos muito. Cara, não concordo muito, mas enfim. Entre aspas, assim, a gente já se ferrou bastante, o que eu quis dizer. Exato. Você achou que era literalmente. Literalmente. Não, é de se ferrar, ela óbvio, é sentido figurado. Poxa, agradeço pelo presente, obrigado. De nada. Inclusive a logo de vocês, eu acho da hora. Muito entendeu? da hora, né? Foi meu marido que fez. É mesmo? Aham. E bem criativo, né? Podicólogas, é isso aí. Pessoal, muito obrigada. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal.